pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, eu tô com mais o comparativo. O comparativo de hoje é entre o Xperia Z5, o smartphone mais potente que a Sony tem no mercado atualmente, no mercado brasileiro, e você tem aqui do outro lado o iPhone 6S, que é o iPhone mais potente que a Apple tem no mercado mundial hoje. Ambos são os melhores aparelhos de cada marca. Claro que existe o Xperia Z5 Premium, que não será lançado no Brasil, mas enfim, no Brasil é o melhor que você tem dos dois lados, tanto da Sony como da Apple. Em construção você pode ver que o iPhone 6S é menor, ele tem um corpo de 138mm de altura contra 146 no aparelho da Sony e tem 67mm de largura contra 72 no aparelho da Sony. Só que ele é mais fino, são 7.1mm contra 7.3. Se isso faz alguma diferença para você, se realmente tem alguma utilidade tão fino assim, o iPhone é um vencedor na hora da tua escolha. Na parte da frente, ambos os aparelhos trabalham com tela IPS LCD, só que uma tela de 5.2 polegadas no lado da Sony contra uma tela de 4.7 no iPhone. Uma tela de 4.7 com 1334 por 750 pixels contra 1920 por 1080p, ou seja, a densidade de pixels é maior do lado da Sony, são 428 pontos por polegada contra 326 no iPhone. Quase que 100 pixels por polegada a mais no Xperia Z5, que não fazem muita diferença, e isso eu mostro mais na frente. Na parte frontal você encontra uma câmera de 5.1 megapixels no Xperia Z5 contra 5 megapixels no iPhone. Tem um LEDzinho flash aqui que é para notificações, algo que não existe na Apple. Sensores de luz de proximidade dos dois lados e o botão com leitor de impressões digitais, algo que está desse lado aqui no Xperia Z5. Ou seja, os dois têm um leitor de impressões digitais bem veloz, só que da Apple um pouquinho mais veloz. E agora mostrando a diferença de resolução, como sabe que tem uma densidade maior, uma resolução maior no lado do Xperia Z5. Vou aproximar até aqui, até onde o foco conseguir trabalhar, para você ver que não existe menor diferença entre os dois lados. Os dois conseguem ler o texto perfeitamente, sem nenhum pixel. Isso funciona muito bem, tanto do lado da Sony como do lado da Apple. E voltando a falar do hardware, da construção, não do hardware, você tem aqui os dois com um corpo em alumínio, só que o Xperia Z5 trabalha com um vidro na parte traseira que lembra muito alumínio, enquanto a Apple trabalha apenas com alumínio. E a câmera no iPhone, a Apple gostou de criar uma câmera protuberante quando não há necessidade disso, e ela conseguiu melhorar, foi de 8 para 12 megapixels, mas perde feio em resolução quando você compara com 23 megapixels aqui da Sony, que não é protuberante. Na parte daqui você não tem mais nada, apenas a indicação de onde fica a antena NFC, algo que não acontece no aparelho da Apple. Lá de cá você tem botões de controle de volume, uma alavanca para ligar o modo silencioso no iPhone, e no Z5 botão de liga-desliga com leitor de impressões digitais, controle de volume e câmera. Na parte de cima nada do lado da Apple, e você tem aqui no lado da Sony a entrada para fone de ouvido e microfone secundário. Do outro lado, botão de liga-desliga no aparelho da Apple, gavetinha para poder tirar o chip da operadora, entrada do chip da operadora e cartão microSD aqui no lado da Sony, e mais nada. Embaixo, duas entradas USB, a diferença é que um é Lightning, outro é microSD, e o alto-falante aqui no aparelho da Apple, junto com o microfone e a entrada para fone de ouvido. Nessa parte não há muita diferença, os dois são muito semelhantes, quadradões e retos, com pegada um pouco mais confortável do lado da Apple por conta das bordas mais arredondadas. Como você pode ver, as bordas são levemente mais arredondadas do que você encontra no Xperia Z5. Então, para ver a diferença de leitor de impressões digitais, é basicamente ao mesmo tempo. O da Apple um pouquinho mais rápido, mas a diferença é muito sutil. E do lado de dentro você tem aqui um processador Snapdragon 810 do lado do Xperia Z5, trabalhando com 8 núcleos, sendo 4 deles a 1.6 GHz, outros 4 a 2 GHz. Uma GPU Adreno 430 com 630 MHz, e ele trabalha com 3 GB de memória RAM, junto com 32 GB de memória interna. Já o aparelho da Apple trabalha com um processador próprio, que é o chip A9, com 2 núcleos a 1.84 GHz, com uma GPU PowerVR GT7600, e ele não tem a possibilidade de expansão da memória interna. A diferença fica na memória interna travada, que tem 16, 64 ou 128 GB, esse aqui é o modelo de 128,
E esse aqui é o modelo de 32 GB, que é o único vendido no Brasil do lado da Sony. Fechando todos os aplicativos para ver realmente qual que é a diferença de desempenho de um lado ou de outro, vou abrir os mesmos apps criados pelas mesmas empresas nas versões mais recentes. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Basicamente os dois ao mesmo tempo, diferença não existente. Twitter em 3, 2, 1. iPhone agora foi mais rápido. Instagram em 3, 2, 1. Novamente os dois ao mesmo tempo. Apenas no Twitter o iPhone foi um pouquinho mais rápido, mas de restante a diferença foi praticamente inexistente. Abrindo o Antutu agora para medir em números a diferença dos dois aparelhos, o iPhone foi muito mais rápido na hora de abrir o Antutu. E do lado de comunicações você encontra um Wi-Fi 802.11 nos padrões ABG e NAC dos dois lados, os dois com dual band e os dois com roteador. Só que apenas o aparelho da Sony trabalha com DNA e Wi-Fi Direct. Você tem Bluetooth 4.1, 4.2p e aptX no Xperia Z5 contra 4.2 no Bluetooth, com a DSP LE do lado da Apple. Os dois trabalham com GPS, AGPS e GLONASS, só que apenas o Z5 trabalha com Beidou, que é o sistema de localização por satélites da China. Você tem NFC nos dois lados, só que apenas o da Sony trabalha com qualquer tipo de conexão que você quiser, o da Apple é apenas para Apple Pay. Nenhum dos dois tem infravermelho e apenas o do aparelho da Sony trabalha com rádio FM com suporte RDS. O micro USB está na versão 2.0 no aparelho da Sony e na Apple é o Lightning, que também é um USB 2.0. Aí, para entender o mundo, os dois trabalham com leitor de pressões digitais, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital e barômetro. Ambos trabalham com 3G quadriband, 4G funcionando em qualquer operadora do Brasil, só que apenas o Xperia Z5 trabalha com dual chip. O iPhone 6S foi o primeiro a acabar, mesmo que trabalhe com um hardware bem inferior, em números bem inferior. Você tem um desempenho de 132.632 pontos. E agora vai esperar o Xperia Z5 terminar, que está um pouquinho para trás. E apenas para comparação, olhando para outros resultados, o iPhone 6S ficou inferior ao que conseguiria o iPhone 6S e o iPad Pro. E o primeiro Android chega próximo dele é o Galaxy Note 5 com 83 mil pontos, que é um pouco distante de 132 mil pontos que registrou aqui o iPhone 6S. Terminou aqui o aparelho da Sony com 63.624 pontos, mesmo sendo um aparelho super poderoso da Sony, é a pontuação menos da metade do que conseguiu o iPhone. Você vê que essa pontuação não é tão verdadeira assim, porque os aplicativos abriram basicamente ao mesmo tempo, não teve o dobro de desempenho de um lado do que você encontra no outro. Tudo fechado aqui novamente, e para garantir que, e não está no modo estamina, para garantir agora o desempenho realmente gráfico dos dois lados, eu vou abrir o Real Racing 3, que já abriu aqui no iPhone. Foi bem... já está no menu no iPhone. Então realmente aquela pontuação faz um pouco de sentido. E novamente carregou primeiro, uma diferença muito grande de novo. Mas na jogatina a diferença não existe mais, os dois conseguem o mesmo nível de gráfico, com reflexo, enfim, com detalhes de todos os lados, sem nenhuma limitação, tanto no iPhone quanto no Xperia Z5. Mas por conta de carregar muito mais, de uma forma muito mais veloz o iPhone, ele acabou ganhando aqui. Ele realmente tem um hardware extremamente mais veloz, só que para os aplicativos essa diferença ainda não se aplica muito, porque ele só ganhou no Twitter e o Facebook e o Instagram abriram basicamente ao mesmo tempo. Fecha aqui novamente todos os aplicativos.
E do lado de câmera, os dois trabalham com câmeras de alta resolução, só que o iPhone trabalha com uma câmera de 12 megapixels contra uma câmera de 23 megapixels no lado da Sony. Tem aqui, você vê que demora um pouco mais para abrir. Na parte da frente você tem 5.1 megapixels aqui na parte do Xperia Z5 contra apenas 5, que você pode chamar de apenas, mas é 5 megapixels no aparelho da Apple. E o ângulo de visão você pode ver que é maior, porque você se enxerga aqui, ó, aqui você tem a base da câmera que não aparece no iPhone, e essa porta aqui não aparece também no iPhone. Ou seja, o ângulo de visão do aparelho da Sony é melhor, cabe mais amiguinhos na mesma foto do que o que você consegue no iPhone. Além disso, ele tem mais recursos, até câmera lenta para câmera frontal. Virando para a câmera traseira, você tem basicamente as mesmas capacidades dos dois lados, câmera lenta, modo panorâmico, mas o aparelho da Sony entrega o modo manual, que é um pouquinho mais interessante se você gosta de ficar controlando modos de cena, enfim. Tem vários controles mais sucintos que podem ser efetuados, algo que não acontece no aparelho da Apple. E os dois trabalham com filmagem em 4K. Se filmar em 4K é uma coisa bacana para você, os dois estão prontos para isso. São 12 megapixels contra 23 megapixels e essa diferença é apenas nos megapixels. E em boas condições de luz, os dois conseguem fotos de altíssima qualidade, a diferença é muito pequena, reprodução de cores e detalhes é basicamente a mesma dos dois lados. E em fotos noturnas, o aparelho da Sony é um pouquinho melhor, a gente consegue finalizar, exibir mais detalhes do que o aparelho da Apple. Para você ver fotos tiradas com esses dois caras, é só clicar no link da descrição desse vídeo que tem um review de cada um deles. Tem o review do Z5, o review do iPhone 6S, e é só clicar aqui e você consegue ler o review por completo desses dois caras aqui. Lá tem as fotos que eu tirei com cada um deles. No lado de bateria você tem uma diferença bem grande e muito grande. São 2.600 mAh contra 1.715 no lado da Apple. E o gerenciamento de energia do Z5 é bem melhor do que o que a Apple faz. Ou seja, você consegue quase que o dobro de autonomia em reprodução de música. São 87 horas no Z5 contra 50 no iPhone. Você consegue até 540 horas de standby no Z5 contra 240 no iPhone. Só que o tempo de conversa telefone muda um pouco menos, são 17 horas até de conversa ininterrupta no Z5 contra 14 horas no aparelho da Apple. De qualquer forma, a autonomia do Z5 é muito superior ao que a Apple consegue e a Apple não aparenta muita vontade de resolver esse problema, já que ela consegue vender capinhas e baterias externas. Do lado de extras, você tem o Android em uma versão basicamente bem recente, não é a versão 6.0 ainda, mas é uma versão muito próxima disso. Você tem a versão 5.1.1 do lado do Z5 contra o iOS 9.2, já instalado no iPhone 6S. A grande vantagem desse lado aqui da Apple é que todas as atualizações chegam em todos os aparelhos compatíveis ao mesmo tempo e no mesmo dia, algo que não acontece com nenhum dos Androids, e não é só da Sony, mas nenhum fabricante de Android fez isso, muito menos os Nexus. Alguns Nexus demoram um pouco para receber e isso não deveria acontecer, mas acontece. Aplicativos ainda são em maior número dentro da App Store e o número de aplicativos exclusivos do iPhone é maior do que você encontra no Google Play. Além do mais, jogos conseguem aparecer com uma velocidade um pouco maior dentro do iPhone do que você encontra no Android. Isso é qualquer Android. O Google Play está chegando muito próximo, é muito bom, mas ainda não consegue o que consegue a App Store. O número de aplicativos gratuitos do Google Play é maior. Se você não quer pagar por aplicativos, talvez o Google Play faça mais sentido para você. E você tem áudio estéreo saindo por aqui. Esse cara aqui é a prova d'água, ele pode mergulhar até 1 metro de profundidade por 30 minutos e não quebra. No iPhone isso não pode acontecer, você vai destruir o seu aparelho. Os dois trabalham com leitor de impressões digitais, os dois têm telas muito boas, os dois têm câmeras boas. Mas o Xperia Z5 é o único que vem com 32 GB na versão mais barata e com a possibilidade de expansão de memória, algo que o iPhone não faz. Então, extras, o iPhone acaba ficando um pouquinho para trás, mesmo com a possibilidade de utilizar o Force Touch, que ainda não faz muito sentido, é mais ou menos um botão direito do mouse, algo que não é tão revolucionário assim, mas é legal ver que a tela consegue entender a pressão e ser capacitiva ao mesmo tempo. No lado de custo-benefício, os dois têm um preço muito semelhante. Você tem o iPhone 6S por R$ 3.500, mais ou menos, 3.600, enquanto o Z5 pode ser encontrado por um preço bem bacana de R$ 3.500. A diferença é, o Z5 já vem com 32 GB de memória interna contra 16 nessa versão mais ralé
mais básica do iPhone 6, que não permite a expansão da memória. Então, a não ser que você ame a Apple, o Xperia Z5 é o campeão desse comparativo. Para saber mais sobre esse comparativo, lê o comparativo em texto e ver fotos e mais detalhes, é só clicar no link da descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para todo celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.